Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre o Banco Santander. Como é essa operação, como foi fundado e por que é considerado um dos maiores bancos do país. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu! Primeiro eu queria falar algumas informações sobre o Santander. O Santander é o terceiro maior banco privado do Brasil e é um banco internacional com escala no Brasil, que, ao contrário do que muitos pensam, o Santander não é brasileiro. O Grupo Santander foi fundado na Espanha no ano de 1857 e também é negociado na Bolsa Americana NYSE, porque nos Estados Unidos você tem 3 bolsas, então o Santander também é negociado lá nos Estados Unidos. E continuando aqui com algumas informações adicionais, o Santander fechou julho de 2022 com 56 milhões de clientes, uma alta de cerca de 6 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação aos serviços digitais, 11,5 milhões de novos contratos no segundo trimestre de 2022, e o Santander também tem cerca de 537 milhões de acessos por mês pelos seus canais digitais. Em relação a serviço por telefone, o Santander tem cerca de 11,4 milhões de atendimentos por mês e um total de aproximadamente 700 mil negócios fechados por telefone. Isso significa empréstimos, capitalização e outros serviços prestados pelo Banco Santander. E passando agora para os resultados do banco, a gente pode ver que a margem financeira bruta caiu em relação ao primeiro trimestre de 2022, foi para 12,7 bilhões e no primeiro trimestre foi cerca de 13,9, então teve uma queda de 8,3% em relação ao período. Já fazendo o acumulado do ano, a margem total foi de cerca de 26 bilhões e o mesmo período do ano passado foi cerca de 26,8 bilhões. Então também teve uma leve queda de 0,5% em relação ao ano passado. E consequentemente a margem líquida também caiu, foi agora de 7 bilhões e em relação ao primeiro TRI foi de 9,3. Nesse caso foi uma queda mais acentuada, que foi cerca de 24%, um resultado 24% menor. Em relação ao mesmo período do ano passado, fazendo o agrupamento dos 2 trimestres, a gente pode ver também uma queda de cerca de 19,7%. Então, em relação à margem bruta e líquida, o Santander performou muito pior do que o ano passado. E, consequentemente, o lucro líquido do período, a gente pode ver que o Santander se manteve relativamente estável, em 4 bilhões, tanto no primeiro quanto no segundo TRI. E, em relação ao ano passado, também se manteve um pouco estável, com uma leve queda de cerca de 0,5%, somando um total de 8 bilhões de reais de lucro. Então, o que a gente pode ver aqui é que o Santander realmente está tendo uma receita um pouco pior do que no ano passado, porém ele está compensando com as despesas. Então, de certa forma, o lucro líquido se manteve estável em relação ao ano passado. Então, passando agora para a margem financeira. E o que é margem financeira? Primeiro eu queria explicar como é que o banco ganha dinheiro. Primeiro, o banco pega o nosso dinheiro, que nós depositamos através de conta corrente, poupança, CDB, capitalização, entre outros títulos. Ele pega esse dinheiro e empresta a outras pessoas físicas ou jurídicas. Então, o que acontece é que, a partir do momento que essas pessoas devolvem o dinheiro ao banco, que pegaram emprestado, o banco recebe um juros mais alto e repassa para nós o nosso dinheiro com juros mais baixos. Então, essa diferença de juros que o banco empresta e que nos devolve, é daí que o banco tira a sua margem, é daí que ele tira o seu lucro. Então, a gente pode ver aqui que no segundo trimestre de 2022, o Santander teve uma margem de cerca de 11,5%. E em relação ao mesmo período do ano passado, foi cerca de 9,9%. Então, a margem financeira do Santander melhorou em relação ao ano passado. Então, a gente pode ver aqui que a margem com os clientes foi cerca de 14 bilhões de reais e as operações com o mercado cerca de 12,7 bilhões de reais. Então, o que acontece aqui? O banco recebeu dos seus clientes cerca de 14,2 bilhões e teve que devolver para os seus credores, ou seja, todos aqueles que têm conta no banco, que emprestam dinheiro ao banco, cerca de 12,7 bilhões de reais. Então, o spread, que é essa diferença, foi cerca de 1,5 bilhões. Então, esse spread, que é a margem financeira do banco, ou seja, o lucro do banco em relação a essas operações de recebimento de dinheiro e empréstimos. E continuando, eu queria agora mostrar o índice de Basileia do Santander,
Caso você não saiba o que é índice de Basileia, eu vou colocar aqui em cima na descrição do vídeo um vídeo que eu falo sobre o Banco do Brasil. Também faço análise trimestral do banco e nesse vídeo eu explico detalhadamente o que significa o índice de Basileia. Então a gente pode ver que em junho de 2022 o índice de Basileia do Santander foi cerca de 14,2% e o capital próprio da empresa, também explico no vídeo sobre o Banco do Brasil, foi de cerca de 11,1%. Continuando aqui, a carteira de crédito, a gente pode ver que o crédito total do Santander é cerca de 468 bilhões de reais. Então a gente tem que a maior parte, quase a metade da carteira de crédito é para pessoas físicas, cerca de 46,2%. 14% é financiamento ao consumo, 26,4% é financiamento para grandes empresas e 13,4% é destinado para pequenas e médias empresas. E passando agora para a inadimplência, que mostra o índice de calote que a empresa recebe. Então a gente pode ver que no período de entre 15 a 90 dias, o Santander tem um total de cerca de 4,2% de inadimplência. Então a gente pode ver também que as outras curvas representam inadimplência de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então essa curva em vermelho mostra a média ponderada, né, de inadimplência total. Então a gente pode ver também aqui que a partir de 90 dias o índice caiu cerca de 0,1%, agora é 2,9%. E em relação a 3 anos atrás, segundo TRI de 2019, era cerca de 3%. Então a gente pode ver aqui que a inadimplência está sendo relativamente controlada pela empresa, porque é menos de 3% dos clientes que firmam contratos com o Santander não honram as suas dívidas. E passando agora para os indicadores da carteira de renda passiva, caso você não saiba o que é isso, eu vou colocar aqui também no card um vídeo que eu explico como você pode encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos, e nesse vídeo eu explico detalhadamente o que significam esses indicadores. Então, o código do Santander encontrado na bolsa são SAMB3, SAMB4 ou SAMB11, que representam respectivamente as ações ordinárias, preferenciais ou as units. Então vou falar aqui sobre a SAMB3, que é a ação ordinária, porque ela tem uma liquidez maior e também tem uma certa vantagem em relação à distribuição de dividendos por causa do seu preço de negociação. Então atualmente o Santander, a ação custa cerca de R$ 14,14 no momento de gravação desse vídeo, né? Então a gente pode ver aqui que o dividend yield dos últimos 12 meses do Santander foi cerca de 8,71%, é um yield interessante para um banco. O preço-lucro é cerca de 7,11%. Isso significa que em pouco mais de 7 anos, o lucro do Santander é capaz de comprar o próprio banco. O preço sobre o valor patrimonial é cerca de 0,98%. Isso também é interessante porque é abaixo de 1. Então isso mostra que o Santander está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. O preço sobre a EBITDA não é considerado, porque em relação ao banco não se considera EBITDA. Caso você não entenda isso, dá uma olhada lá no vídeo do Banco do Brasil, que eu disponibilizei aqui, que eu vou explicar detalhadamente por que o EBITDA não é considerado quando você vai analisar um banco. O preço sobre a EBITDA é cerca de 6,30. O valor patrimonial da ação é cerca de R$ 14,38. Então é um pouco maior do que o valor atual, né, que é cerca de R$ 14,14. E o lucro por ação é cerca de R$ 1,99. E continuando a análise dos indicadores, a gente pode ver que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido não é considerado. Caso você não entenda isso, dá uma olhada também no vídeo do Banco do Brasil que eu explico por que esse indicador não se considera quando você analisa um banco. E continuando, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do Santander, é cerca de 13,85%. O crescimento das receitas nos últimos 5 anos foi cerca de 0,22%. Isso é um resultado ruim porque mostra que o banco não teve um crescimento da sua operação nos últimos 5 anos. Porém, o crescimento dos lucros foi cerca de 15,28% nos últimos 5 anos. Isso mostra que mesmo que o banco não tenha aumentado a sua receita, ele conseguiu diminuir as suas despesas, diminuir os seus custos e dessa forma conseguiu aumentar o lucro mesmo assim. E passando agora para a análise do payout do banco, a gente pode ver que nos últimos 5 anos o Santander está mantendo um payout de entre 50% e 70%, não chega a 70%. Então, no ano de 2022, o Santander teve um payout de apenas 42,56%,
Então, caso o banco mantenha o seu histórico de pagar cerca de 50% a 60%, é provável que o banco aumente um pouco mais a distribuição de dividendos nesses últimos 2 trimestres. Só que nada garante que isso vai acontecer. Pode ser que o banco mude a sua política de payout, ou então, de fato, mantenha e, de acordo com o histórico do banco, ele pague mais dividendos do que pagou até agora. E passando agora para a questão de dividendos, a gente pode ver que o Banco Santander aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio e foi um valor total de 1,7 bilhões de reais. Esses valores foram pagos no dia 6 de setembro de 2022. Então a gente pode ver aqui o valor correspondente de juros sobre capital próprio para cada tipo de ação. Então a gente pode ver que as ações ordinárias receberam cerca de 21 centavos, as ações preferenciais cerca de 23 centavos e as units cerca de 45 centavos. Lembrando que, por se tratar de juros sobre capital próprio, esse é um valor bruto. O valor líquido, que de fato vai cair na conta dos seus investidores, a gente pode ver na tabela à direita. Então, só para mostrar aqui um histórico de dividendos dos últimos 5 anos do Banco Santander, a gente pode ver que o banco distribuiu em 2022, em cerca de 2 trimestres, cerca de 84 centavos. Então, a gente não sabe como vai se desenrolar essa política de dividendos, mas é provável que um valor esperado seria cerca de entre R$1,40 a R$1,50 de dividendos. Lembrando que isso não é garantia, então o que a gente pode ver de fato é esperar e ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal, gravando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma crítica construtiva ou algum comentário para fazer, comenta lá embaixo que eu vou te responder. E antes de sair do vídeo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber novas notificações de vídeo. Valeu!